Avança para o capítulo 3 de Efésios, versículos 14 a 21. Presta atenção nisso, irmãos. Prestem atenção nisso, por favor. O porquê que alguns capítulos depois, no 5, a partir do versículo 18, Paulo ele dá uma ordem para que a igreja se enchesse do Espírito Santo. Diz assim: por causa disto me ponho Efésios 3,14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender sozinho, no meu secreto, na minha casa, no meu devocional, andando pela rua, trabalhando, não, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de quê, irmãos? De toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória em mim, em você, no nosso familiar, no discípulo de Cristo? Não, na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por quê? Porque nesse contexto aqui ele está falando de igreja. Paulo está falando nesse capítulo 3 de que foi da vontade de Deus guardar um mistério que em Cristo foi revelado. Que mistério é esse? É de gentios e judeus formar um só povo. E a partir do capítulo 2 ele vem falando isso. Formar um só povo, que nem os poderes espirituais sabiam desse mistério. Que Deus iria unir judeus e gentios num só corpo na sua igreja. E é nesse contexto aqui que ele está falando. E o que ele está falando aqui? Que olha, eu oro, é por causa disso que eu me coloco de joelhos diante de Deus para orar por vocês. E eu peço a Deus que para que Cristo, para que segundo as riquezas da sua glória, que vocês sejam fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior de vocês. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ele vem orando isso, para que vocês estejam enraizados e fundados em amor. Se eu estou fundado em amor, esse amor em que eu estou fundado me faz crescer em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura, a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Nós só conhecemos o todo de Cristo na igreja, irmãos. É uns aos outros nos edificando. É um contando um testemunho, uma experiência que viveu com o Senhor. Como o evangelista Renato estava contando antes do culto ali, nos edificando a mim e ao irmão Durval, algumas coisas, alguns testemunhos que ele tinha ouvido e contando experiências da própria vida, né? Do cuidado de Deus sobre a vida dele. É quando você escuta um testemunho que Deus curou alguém de uma enfermidade, ou que talvez um irmão perdeu um ente querido que ele amava muito, alguém muito próximo da família, mas ele permaneceu firme na fé, e a fé daquele irmão injetou fé dentro de você, e você é fortalecido por aquele testemunho do irmão. É quando você ouve um conselho do irmão, você está errado, e o irmão na palavra te exorta em amor, te aconselha, e você... realmente eu estava errado. É quando, nos encontros nos lares, por exemplo, uns aos outros nos edificamos. É quando aqui, cada momento Deus está usando ora na pregação, ora no ensino, ora nas classes, ora no louvor, ora na oração, ora na conversa aí fora. Nós vemos no corpo de Cristo o todo de Deus. Nós conhecemos Cristo. Nós vemos todos os ângulos de Cristo quando nós vemos através das lentes
da igreja. Claro, a visão de Cristo, ela precisa ser bíblica, não pode mudar disso. Mas a maneira como Cristo se revela a cada um de nós, um meandro do detalhe, é cada um, da forma como Deus usa cada um, da forma como Deus age na vida de cada um, da forma como Deus fortalece, exorta, consola, forja, encoraja cada um. Vai somando, nós somos pedras vivas nesse edifício que está sendo construído, né? Até Jesus voltar, esse edifício está sendo construído, que nós somos o quê? A habitação do Senhor. E nessa habitação, onde o Senhor se faz presente na sua igreja, no seu corpo, cada um de nós é uma pedra viva nessa construção. Jesus é a pedra angular, e ele foi fundamentado, o ensino de Cristo fundamentado pelos apóstolos. E como pedras vivas, da forma como a cada pedra viva o Senhor se revelou, é que nós conhecemos o todo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Irmãos, quando a igreja está junta, quando nós estamos juntos, quando você faz a obra junto, uma coisa, os irmãos do Ministério de Louvor, por exemplo, uma coisa você louvando, adorando ao Senhor em casa, mas quando vocês se reúnem com os irmãos aqui, não dá um negócio diferente? Os irmãos do evangelismo, por exemplo, quando você evangeliza, fala de Cristo nas ruas, revela a Cristo, mas quando a gente está ali com os irmãos na rua, não é outra coisa? As irmãs na visitação, uma coisa você vai e visita uma pessoa que está enferma, está afastada, alguma coisa assim, precisa ler de uma palavra, de uma oração, mas quando as irmãs se reúnem, não é diferente, irmãos? Não tem um negócio diferente, é diferente. Por quê? Porque o todo de Cristo está revelado na igreja. Eu não tenho a revelação de Cristo, você não tem, o outro irmão não tem, o outro não tem, mas nós como igreja temos a revelação de Cristo, e é isso que Paulo está falando aqui. É por isso que ele finaliza, ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para que eu preciso me relacionar com o meu irmão, e da forma como Jesus se revela ao meu irmão, e eu vejo como Jesus se revela a um irmão, ao outro irmão, ao outro irmão, ao outro irmão, e juntando um pouquinho de cada um, eu tenho a visão do todo, aquele giro de 360, a visão do todo, do panorama. Para que eu preciso conhecer a Cristo no coletivo, como igreja, como corpo? Paulo explica aqui, irmãos, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos nos reunir como igreja, estarmos juntos, para que juntos como igreja nós sejamos cheios do poder de Deus, cheios da plenitude de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! É no todo, irmãos. Quando Paulo ele fala, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, é porque ele está ordenando que a igreja, quando reunida, junta, se encha do Espírito Santo, que a igreja seja uma igreja avivada, cheia de Deus, cheia da vida de Deus, igreja seja cheia do poder de Deus, seja cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque foi da vontade de Deus que a plenitude dele habitasse no corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo, igreja? Deus quer nos encher da sua presença, Deus quer transbordar dele em nós como igreja, Deus quer se manifestar na nossa vida como igreja, Deus quer realizar grandes obras aqui, Deus quer te encher do poder dele, Deus quer curar enfermos, Deus quer libertar cativos, oprimidos, Deus quer operar prodígios, Deus quer, mas Deus também quer que nós sejamos santos, que nós amemos ao próximo, que nós nos sujeitemos, vamos ver isso aqui mais à frente, nos sujeitemos uns aos outros. Deus quer isso tudo também. E é isso, irmãos, que Paulo fala, é isso que Paulo estava falando aqui com essa igreja de Éfeso, uma igreja que tinha experimentado já do enchimento do poder de Deus. E não há limitação em Deus, irmãos.
não há limitação em Deus. Quanto mais disponibilidade nos nossos corações nós dermos para Deus, Deus vai nos encher. Quanto mais nós desejarmos buscar de Deus, Deus vai ser encontrado por nós. Quanto mais nós nos achegarmos a Ele, mais Ele vai se achegar a nós. Quanto mais desejosos de nos santificarmos, de andarmos dignamente, mais parecidos com Cristo nós seremos. Não há limites em Deus, irmãos. Ele quer nos transformar e nos encher. Por quê? Porque Ele nos ama, irmãos. Eu não sei se você reparou que é porque não é o contexto da mensagem, mas esses textos todos que nós lemos, sempre o texto estava falando sobre a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Está intimamente ligado a mim e a você. E por que eu lembrei desses textos sobre a plenitude? Por quê, irmãos?